Saúde, meu companheiro do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 30. Não vai achar lá no início da Bíblia, no Velho Testamento, tá bom? Depois de 2 Samuel. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30. Acharam aí? Amém? Hoje o quê? 1 Reis 18 e o 30. Que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o lenho. Amém? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a nossa oferta, Pai. Eu te peço. Antes de entrar no texto, eu queria trazer uma pequena introdução sobre a história desse povo de Israel, aonde bem sabemos que esse povo foi um povo escolhido por Deus. A Bíblia bem diz lá em Êxodo que dentre todas as nações, dentre vários povos, o Senhor escolheu aquele povo para se manifestar através dele sobre toda a terra. A gente bem sabe que a história daquele povo começou bem antes de ser constituído. A gente sabe que antes daquele povo se tornar um grande povo, Deus, através de Abraão, fez uma promessa ao próprio Abraão, dizendo que dele sairia uma grande nação. Abraão, já sendo velho, o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, tu vai ter um filho, e desse filho vai se criar uma grande nação. Abraão, já sendo velho, sua esposa já sendo velha, eles não tinham mais o costume de antes. Então, para Abraão e para sua esposa, era impossível ter um filho. Mas vemos que para Deus nada é impossível, né? Como já foi dito bem antes, aqui no início do culto. E o Senhor, de uma certa forma, se utilizou através de Abraão. Deus disse que Sara, a esposa de Abraão, teria um filho. E Sara, ela riu. Mas o que Sara, ela não riu de uma certa forma, duvidando da promessa do Senhor. Mas ela riu da sua condição. Porque como é que pode? Ela já sendo uma mulher avançada de idade, para conceber um filho seria bastante difícil. Então Sara, de uma certa forma, ela riu. Mas eu acredito que Sara, ela não duvidou da promessa do Senhor, porque assim como Abraão conhecia ao Senhor, Sara também ela conhecia. E a gente bem sabe de que Deus, ele se manifestou num certo tempo através de Abraão e Sara. Sara ficou grávida e assim teve Isaac. E assim continuou a história daquele povo. Sabemos que veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e depois de Jacó veio seus filhos. E bem sabemos que quando Jacó teve seus filhos, o Senhor começou a trabalhar naquele meio. A gente sabe que um dos filhos de Jacó foi José. José, de uma certa forma, seus irmãos tinham inveja dele, porque José era um moço, de uma certa forma, que obedecia a seu pai,
se portava diferente dos seus irmãos, porque os seus irmãos mentiam muito para o seu pai. E sempre quando os seus irmãos mentiam, José o que? Delatava eles. Dizia para o pai: olha pai, meus irmãos fez isso, isso e isso. E isso foi criando um ódio dentro do coração dos irmãos de José. Sabemos que os irmãos de José tentaram matar ele, mas Deus se utilizou de um deles para dizer: não vamos matar ele, vamos vender ele. E assim foi. José foi vendido, foi levado, primeiramente foi vendido para os ismaelitas, depois os ismaelitas venderam para os egípcios, e bem sabemos que José foi para lá no Egito, preso, caluniado, mas mesmo assim ele estava ali, o Senhor estava com ele. E José, de uma certa forma, a gente bem sabe que naquela época em que José ele estava ali no Egito, José sofreu bastante, apanhou da vida bastante, mas era um jovem, de uma certa forma, consagrado ao Senhor. Porque a gente bem sabe que quem é consagrado ao Senhor, quem doa a sua vida a Deus, esse sofre, esse é caluniado. E a história daquele povo foi bastante difícil, porque a gente bem sabe que os irmãos de José, junto com o seu pai, foi parar lá no Egito. José, ele foi exaltado no Egito. A Bíblia diz que José era o segundo homem de poder lá no Egito. O primeiro era o rei, o faraó, depois era José. E assim, aquele povo, de uma certa forma, os irmãos de José e José, passaram um bom tempo no Egito. Eles morreram. O povo de Israel se multiplicou sobre o Egito, de uma certa forma. A Bíblia diz que o povo de Israel, se não me engano, passou uns 400 anos ali, naquele reino, cativo, porque José, de uma certa forma, ele fez um bem ao Egito. Mas o rei que estava com José, ele morreu. E surgiu um outro rei, um rei que não conheceu José e que não viu o que o Senhor fez através de José no Egito. E a gente bem sabe que aquele povo foi um povo que sofreu, porque depois que o faraó se levantou ali no meio daquele povo, aquele povo sofreu bastante. Aquele povo foi o que? Foi escravo. Aquele povo, de uma certa forma, era aceitado pelos egípcios, mas os egípcios, de uma certa forma, eles não entendiam. Quanto mais eles batiam nos israelitas, mais aquele povo crescia. Quanto mais eles batiam, mais aquele povo crescia. Eles temiam de que os israelitas um dia conseguissem vencer ele e tomassem conta do Egito. Mas a gente bem sabe que esse não era o plano de Deus. Que Deus, de uma certa forma, não queria que o povo tomasse conta do Egito. Deus tinha algo diferente para aquele povo. Aquele povo, ele foi consagrado ao Senhor, foi separado ao Senhor, e bem sabemos que em um determinado momento em que aquele povo clamou ao Senhor, o Senhor se manifestou através daquele povo. O Senhor levantou Moisés para libertar aquele povo. E a gente bem vê de que a trajetória daquele povo não foi difícil, não foi fácil. Aquele povo é liberto e aí já começa uma nova história no deserto. Aquele povo passa uns 40 anos no deserto, sofrendo, padecendo, mas de uma certa forma, aquele povo, ele recebeu bênçãos da parte do Senhor. Porque aquele povo, ele pode ter passado muito tempo no deserto, mas ali estava a presença de Deus com eles. A Bíblia diz de que o Senhor de dia se manifestava para eles em uma coluna de nuvem, para os proteger do sol. E de noite se manifestava em uma coluna de fogo, para proteger do frio. Aquele povo foi um povo protegido pelo Senhor. A mesma coisa somos nós. A gente vem crescendo desde a época da igreja primitiva. Tentaram apagar o nosso nome, como tentaram apagar o nome do povo de Israel. Mas o diabo, ele se levanta assim para apagar o nosso nome, mas ele não consegue. A gente não sabe o ódio que o diabo ele tem sobre nós. Se pudesse, o diabo inibir a gente viva. Ele consumia a gente, mas ai dele, porque quando ele põe a mão, ele se queima, ele tira a mão, porque esse povo ele tem um dono. Esse povo, como o povo de Israel, nós fomos consagrados. Não fomos consagrados a qualquer homem, fomos consagrados ao Rei dos Reis. O guarda de Israel nos protege. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele não tosqueneja. O Senhor ele não bate os seus olhos. O Senhor está
com os olhos abertos para nós. Ai da gente se o Senhor fechasse os olhos, porque o diabo, se pudesse, destruir a gente, mas ele não pode. O diabo ele sente uma raiva desde o começo, desde que aquele povo de Israel foi constituído. O diabo ele sente um ódio em nós, mas de uma certa forma esse ódio ele cai por terra, porque o Rei dos Reis ele é por nós. Quem será contra nós se Deus é conosco? Nós fomos consagrados, aquele povo também foi consagrado, como diz aqui em Êxodo, o capítulo 19 e o versículo 5. Agora, pois, ser diligente, ouvides a minha voz e guardas a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarei aos filhos de Israel. Aqui é quando o Senhor se manifesta a Moisés, para que Moisés falasse algo da parte do Senhor. E bem sabemos que isso foi o próprio Deus que disse: vós sereis o meu povo, vós sereis a minha propriedade peculiar. Sabe o que significa isso? Nós somos separados para Deus, irmão. Nós somos separados para Deus. Ai daquele que toca no povo do Senhor. O Senhor sente um ciúme tão grande em cada um de nós. O Senhor ele sente um cuidado tão grande por cada um de nós. Desde o início nós fomos consagrados para o Senhor. Então, de uma certa forma, nós somos consagrados e fomos preparados para Deus. Esse texto que eu acabei de ler foi quando o Senhor ele mandou Moisés falar algo para o povo, e assim Moisés falou. E logo em seguida, se a gente ler o texto a seguir, o Senhor ele se manifesta para aquele povo em uma montanha. Mas antes do Senhor se manifestar para aquele povo, o Senhor mandou aquele povo se preparar. Bem antes, dias antes, o Senhor mandou aquele povo se consagrar. Aquele povo tinha que estar limpo espiritualmente, tinha que estar com vestes limpas, porque o Senhor disse que ia se manifestar através de um monte no meio daquele povo. E como, se a gente ler o texto à frente, diz que aquele povo, eles não podiam tocar no monte, porque o Senhor estava ali manifesto, e um deles tocassem, seria convidado fulminado na hora, porque o Senhor se fazia presente ali no meio daquele povo. E aquele povo bem ouviu a palavra do Senhor. Aquele povo se consagrou, e assim eles foram à presença do Senhor. Assim somos nós, irmãos. Para estar aqui hoje, nós temos que nos consagrar. A gente tem que se preparar para estar na presença do Senhor, porque de uma certa forma o Senhor é conosco, mas a gente precisa se consagrar, porque para chegar na presença de Deus não é de qualquer jeito. Para chegar no céu não é de qualquer jeito. É preciso tirar pecado, é preciso abandonar o velho homem, porque lá no céu só entra quem é santo. A Bíblia diz que o Senhor é santo e nós também temos que ser santos. Não quer dizer que a gente vai pecar, a gente vai pecar sim, porque somos falhos. Mas santo quer dizer o quê? Separado do pecado, separado para uso exclusivo do Senhor. Então, se você é santo, você não pode sair falando qualquer coisa por aí. Você não pode sair usando qualquer coisa. Você não pode sair andando com qualquer pessoa, porque você foi separado para Deus. Aquele povo ele foi separado para Deus. Aquele povo, de uma certa forma, a Bíblia diz, o próprio Deus disse que dentre vários povos o Senhor escolheu eles. Dentre vários, o Senhor escolheu a cada um de nós. Há milhares e milhares de pessoas no mundo, mas o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para se apresentar diante de todo mundo através de ti. Às vezes o povo não entende. O povo não nos entende e diz: esse povo, dia e noite, vive na igreja e a gente não vê nada. Eles não veem nada porque eles não têm o olhar de Deus. Eles não têm o olhar do Espírito. Mas quem tem o olhar do Espírito, vê o Senhor se manifestar aqui dentro. O mundo lá fora não nos entende. O mundo lá fora não entende. Mas deixa quem quiser não entender. Deixa, porque o Senhor, numa certa hora, o Senhor mostra. O povo daquela época, de outras nações, não entendia aquele povo de Israel. Foi um povo que foi formado, de uma certa forma, do nada. Porque quem diria? Abraão e Sara têm um filho, e de um filho
formar uma grande nação. Ninguém dizia isso. Se dependesse de Abraão e Sara, essa nação, de uma certa forma, não estaria formada. Mas quem prometeu, ó, foi Deus. Quem te prometeu foi Deus, irmão. Quem te prometeu foi Deus, não foi eu, não foi um pastor, não foi ninguém, foi Deus. Então Deus, de uma certa forma, se responsabiliza. Deus, ele se responsabiliza pela sua promessa. O tempo pode passar. Abraão, eu acho que se Abraão visse a nação que Deus formou através dele, Abraão, de certa forma, ficaria maravilhado. Abraão, ele morreu de uma certa forma, mas ele acreditava de que Deus ia fazer o que prometeu através dele. Ainda que ele te mate, irmão, mas ele vai prometer. Ele prometeu antes da tua morte. Ele vai fazer. Você não é peru para morrer na véspera. Então acredita, mas de uma certa forma se consagra. Porque aquele povo, para receber a promessa do Senhor, aquele povo se consagrou. Bem antes aquele povo ser liberto, aquele povo se preparou para a libertação. E você tem que se preparar para receber algo da parte do Senhor. Só recebe quem busca. Só recebe quem anda de joelho no chão. Só recebe quem jejua. Só recebe quem adora. Então adora, se consagra. Porque o Senhor, ele vai se manifestar através da tua vida. Indo um pouco à frente, porque bem sabemos que aquele povo, ele sofreu bastante. Aquele povo foi um povo que padeceu. Foi um povo que sofreu, mas não foi um povo abençoado. Foi um povo que chorou, mas também foi um povo que riu. Um povo que Deus se manifestou, de uma certa forma, como nenhuma outra nação viu. Porque aquele povo, ele viu Deus abrir o mar. Aquele povo, ele viu Deus, de uma certa forma, se manifestar através de uma montanha. Aquele povo, ele viu Deus se manifestar através de uma coluna de fogo, de uma coluna de nuvem. A mesma coisa somos nós. Nós vemos o Senhor. Só não vê aquele que não olha pela fé. Mas aquele que olha pela fé, aquele que tem o Espírito Santo, ele vê o Senhor. Nós vemos e sentimos o Senhor de uma certa forma. A gente fica maravilhado, a gente fica que nem menino. A gente fica pulando de alegria, porque a presença do Senhor, ela nos traz alegria. Aquele povo, ele comeu do maná do Senhor. Aquele povo, ele sentou à mesa do Senhor. A mesma coisa somos nós. Nós vamos sentar à mesa do Senhor. E já sentamos aqui hoje. Porque bem antes, logo no início do culto, o Senhor já tem falado com cada um de nós. O Senhor já tem falado com cada um de nós. Eu só vim aqui, na verdade, para confirmar a palavra do Senhor. E a gente tem que se consagrar. A gente tem que se preparar. Ore, jejum, os dias são maus. Não está fácil não para ninguém não. Não está fácil para ser ninguém não. Mas se prepare. Porque os dias são maus. Mas o Senhor é contigo para que você vença. Aquele povo, ele venceu várias batalhas. Aquele povo, ele pôde contar verdadeiramente que o Senhor é conosco. Aquele povo, ele pôde dizer isso. E nós também podemos dizer isso. Porque ai de nós se o Senhor não fosse por nós. Ai de nós se o Senhor não fosse conosco. A gente já teria caído. Mas o Senhor é conosco. E ainda que a gente venha manquejar, mas o Senhor segura com a nossa mão e nos levanta. Aqui também eu vou ler no 2 Crônicas, o capítulo 20 e o versículo 2, que diz: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande é a multidão que vem contra ti, da além do mar, da Síria. E eis que já estão em Azazon, teu mar, que é em Gedim. Então Josafá teve medo e se prostrou a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Bem sabemos aqui que há mais uma luta que esse povo enfrenta. A Bíblia diz que veio o povo, os amonitas e os moabitas contra o povo de Judá. E o rei Josafá, quando recebeu essa notícia, ele temeu bastante. Porque Josafá, sendo o rei que era e que confiava no Senhor, como não ele sentiu medo? Porque imagina só, alguém chegar para tu e te contar: olha, tem várias pessoas ali contra ti para te matar. Isso causa espanto, isso causa temor.
Mas de uma certa forma, Josafá ele não só ficou com medo ali, ele não ficou parado. A Bíblia diz que Josafá ele se pôs a buscar o Senhor. A Bíblia diz que Josafá se pôs a buscar o Senhor e também chamou o povo de Judá para buscar o Senhor. Josafá se consagrou, jejuou diante do Senhor. Se eu não me engano, até os animais aqui jejuaram também, para receber a vitória da parte do Senhor. Toda a cidade de Judá jejuou. E é uma história bastante linda, me impressiona bastante, porque Josafá, primeiramente, ele começa engrandecendo o nome do Senhor na oração, dizendo: Senhor, Tu és Deus. Nós, de uma certa forma, Josafá diz isso com outras palavras, que nós fomos prometidos através de Abraão. Aquele pacto que o Senhor fez através de Abraão, nós estamos aqui, Senhor. A terra que nós habitamos foi Tu que nos deu. E Josafá já começa engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que Josafá engrandeceu na oração o nome do Senhor. Josafá se humilhou através da oração. E uma coisa principal, que Josafá, ele reconheceu que a vitória só vinha de Deus. Por isso que Deus ajuda a vida de Josafá. A mesma coisa somos nós. A vitória só vem da parte do Senhor. Porque esses braços aqui, eles não aguentam nada. Essas pernas que nós não aguentam nada. É o Senhor que nos dá a vitória. Se depender de nós, a vitória ela não vem. Josafá, ele apresentou a sua dificuldade junto com o povo. E o Senhor se manifestou. A Bíblia diz que o Senhor veio através do profeta. O Espírito do Senhor desceu através do profeta e disse que a peleja não era de Josafá, mas sim do Senhor. Irmão, você está entendendo o que Deus está falando para ti? A peleja não é tua. Antes mesmo de a luta começar, o Senhor já tinha um relatório na mão. Ele já estava ali, ó, Deus vai passar por isso, por isso, por isso. Mas eu vou estar com ele a cada momento da luta. A Bíblia bem diz que Josafá, ele não venceu a luta com guerra, com espada. A Bíblia diz que Josafá venceu louvando. Primeiramente Josafá se consagrou. Primeiramente Josafá se humilhou. E depois Josafá louvou. Mesma coisa somos nós, irmão, se consagra. Porque a luta que vem sobre o povo de Deus é grande. Mas o Senhor vai nos ajudar a vencer. A cada batalha, o Senhor vai nos ajudar a vencer. O Senhor ele vai ser contigo. A Bíblia diz que o Senhor, ele pôs emboscadas contra os inimigos. Era Josafá louvando e o Senhor vencendo o soldado. Era Josafá cantando junto com o povo e os soldados caindo por terra. E quando Josafá chegou no meio de Arraial, estavam todos lá. Os moabitas e os amonitas caíram sobre o chão. A mesma coisa contigo. É tu louvando e o Senhor indo lá do outro lado. É tu louvando e o Senhor indo lá na tua casa. É tu louvando e o Senhor protegendo os teus. Louva agora, porque o Senhor é contigo. Consagra o teu coração ao Senhor, consagra o teu povo, porque o Senhor ele é contigo. A gente bem sabe, indo ao texto que eu li aqui no órgão no início, quando o profeta Elias, ele subiu ao monte para, de uma certa forma, ele, logo no início, ele lançou um desafio a Acabe, dizendo: olha, Acabe, tu vem com os profetas de Baal, porque a gente sabe que na época em que Elias ele foi profeta, o povo de Israel passava por uma decadência espiritual. O povo de Israel, eles não estavam mais adorando a Deus, estavam adorando um outro Deus. E de uma certa forma, aquele povo ele foi jogando lá em ele. E o Senhor não podia deixar aquele povo se perder. Então, Elias, sendo homem de Deus, Elias lançou um desafio a Acabe: olha, tu vem com os 400 profetas de Baal, sobe ao monte, eu vou também subir ao monte, e acontecerá que o Deus que responder com fogo, esse será Deus de Israel. E assim foi feito. Josafá, sendo humilde como pôde, ele de uma certa forma permitiu primeiro que os profetas de Baal deixassem, permitiu que os profetas de Baal clamassem a Baal primeiramente. Os profetas de Baal ali constituíram um altar, e a Bíblia bem diz que
lá no início da manhã, até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram, os 400 profetas, clamaram a Baal pedindo fogo. E Baal, de certa forma, não respondeu em nenhum momento. A gente bem sabe que Elias até zombar deles zombou. Porque Elias disse o quê? Ah, talvez Baal esteja dormindo. Ah, talvez Baal esteja fazendo outra coisa. Mas Baal não respondeu. E Elias, de certa forma, pediu licença aos profetas de Baal e disse: Baal até agora não respondeu. Agora eu vou clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias montou o altar do Senhor com 12 pedras, cortou um novilho e pôs sobre o altar, começou a jogar água no altar e com uma oração só, o Senhor respondeu, Elias respondeu. A mesma coisa somos nós. Não precisa você ficar gritando por aí não. É uma oração só e o Senhor se manifesta sobre a tua vida. Só basta um clamor, irmão. A Bíblia diz que primeiro Elias, ele restaurou o altar. Restaure o seu altar primeiro. Você quer responder, você quer receber resposta do Senhor, restaure o teu altar primeiro. Constitui primeiro o teu altar, consagra a tua vida primeiro, porque o Senhor, ele não responde de qualquer jeito. Desde o início o Senhor está falando aqui, conserva o teu altar, consagra-se, porque se tu quer a resposta do Senhor, é preciso consagração, é preciso preparação. O Senhor não responde ao seu servo de qualquer jeito, não. A gente precisa estar preparado primeiro para ouvir a voz do Senhor, para receber algo da parte do Senhor. Estava Elias ali. Elias, ele podia se sentir sozinho, mas ele não estava sozinho diante daqueles 400 profetas. O Senhor estava ali, meu Deus. A mesma coisa é com você. Às vezes você está aí no trabalho ou até em casa mesmo e olha ao seu redor e se vê sozinho. Mas a partir de hoje, tira esse pensamento da sua vida. Porque o Senhor, ele é contigo, por onde quer que andares. Elias, ele foi um homem que sofreu. Um homem que padeceu, mas foi um homem que viu a glória do Senhor. Você também. Você é alguém que sofre. Você é alguém que chora. Mas você vê a glória do Senhor. Você sente a presença do Senhor. É diferente do mundo. O mundo ele chora, o mundo ele sofre, mas não tem ninguém por ele. Mas você tem alguém sim por você. O Senhor é contigo, irmão. Deixe desse negócio dizer que está sozinho. Deixe desse negócio dizer que não aguenta mais, que não vai mais adiante. Você vai sim. Quem disse? Quem disse que você não aguenta mais? Hoje o Senhor te dá força para caminhar mais. Elias, ele sofreu bastante, aquele povo ele sofreu bastante. Mas quando aquele povo se dobrava e ajoelhava, algo diferente acontecia. O Senhor se manifestava. O Senhor poderia se irar com aquele povo. Por várias vezes o Senhor se irou. Mas quando aquele povo clamava com uma voz só, o Senhor virava o seu rosto para aquele povo. A mesma coisa é aqui esta noite. Se cada um de nós clamar em uma voz só, um espírito só, o fogo ele desce. O fogo ele desce sobre o altar e consome tudo que está sobre o altar. E detalhe, quando Elias ele preparou o altar, ele jogou água sobre o altar. Ele jogou. A Bíblia diz que Elias, se não me engano, ele repetiu 3 vezes isso. Ele fez o rego em volta do altar, até que o rego ele se encheu de água. Então, ao olhar humano, todo o fogo que caísse sobre o altar não ia pegar. Porque a partir do que o fogo batesse no altar, ele ia se apagar. Porque se você perceber bem, quem toca fogo em água? Ninguém. Mas Deus ele toca. A água na presença de Deus não é combustível. Deus ele toca fogo em água, irmão. A Bíblia diz que ao redor do altar tinha um rego, e o rego estava cheio de água, mas aquele fogo ele desceu, consumiu água, consumiu pedra, consumiu o cordeiro, consumiu a água. Uma coisa na tua vida, irmão. Luta vem, dificuldade vem, mas tudo é consumido na presença de Deus. Tu pode estar falando até aqui, ó, de dificuldade, mas hoje o Senhor ele te diz: descansa na minha presença. Entrega a tua luta a mim. Porque se a gente entrega a nossa luta ao Senhor, o sufoco ele passa. Porque o crente ele tem a maneira de dizer: a luta é minha, a luta não é tua não, irmão, a luta é de Deus. Deus ele já tomou a frente.
descansa, tem fé, acredita, porque o Senhor ele vai se manifestar sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe.